Chegamos então a um dos vídeos mais pedidos desse canal, que é o Precificação de Brechó. Tem muita gente que me manda mensagem perguntando sobre como precificar, como chegar num preço justo para suas roupas, para suas mercadorias. E com a mentoria de brechós, eu vejo que é realmente uma dúvida recorrente, por isso que eu resolvi vir aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Além disso, no próximo vídeo, né, esse está sendo lançado numa terça, na quinta-feira eu vou lançar um pacote de planilhas que eu utilizava no brechó justamente para organizar o meu brechó. E uma dessas planilhas é uma planilha de informação de preço e de precificação. Então, se você tiver interesse, fique ligado no próximo vídeo onde eu vou contar mais sobre isso. É um pacote com 5 planilhas bem legais que ajudaram muito na organização e no processo, né, na rotina do meu brechó. Então, eu vou disponibilizar para vocês para venda no próximo vídeo. Fiquem atentos. E aqui eu vou falar, independente se você vai usar essa planilha ou não, ou outro método de organização, o que você precisa pensar, o que você precisa ter em mãos para precificar uma peça de brechó. E falando em mentoria, fiquem ligados no meu Instagram, porque eu vou abrir as inscrições para o ciclo 3 de mentorias para brechós. Então é um projeto que está dando super certo, são sempre 5 vagas para os brechós, né? São 5 inscrições liberadas, e aí eu vou liberar agora em maio, que a gente vai começar uma nova turma. Quem tiver interesse, fica ligado lá também. Primeiro, é muito importante a gente falar que você não precisa ter medo de precificar o seu trabalho, porque alguns brechós chegam pra mim e falam: ai, mas tem o brechó que é muito baratinho e aí eu tenho medo do meu brechó parecer caro. Cada um vai precificar o seu trabalho. Então é possível sim você achar peças de categorias similares, de marcas similares, por preços muito diferentes em cada brechó, porque no fim das contas cada brechó oferece um tipo de serviço, oferece uma experiência de compra, oferecem coisas diferentes além da peça em si. Então tudo isso você vai agregar no seu trabalho e no valor do seu brechó e no preço, consequentemente, das roupas. Então ninguém precifica trabalho de ninguém, combinado? Cada um precifica o seu trabalho, sabe o que tá fazendo e vamos nessa. Então é interessante sim você saber o que o mercado está praticando, mas não precisa basear o seu valor somente no que o mercado pratica, no que o mercado de brechós pratica. Então é legal sim olhar no enjoei, o preço que a galera está colocando nesse mesmo item. Isso faz parte da pesquisa de preço, mas você não vai basear o seu preço nisso, tá certo? Eu vou falar então para vocês de 2 etapas para você formar o seu preço. Primeiro, a etapa básica. Todo brechó precisa fazer para formar o preço e para saber o quanto você está lucrando, o quanto o seu trabalho está dando de resultado. Primeiro, você precisa saber qual é o custo fixo do seu brechó por mês. O que é o custo fixo? É quanto o seu brechó custa para sobreviver. Então, quanto todo mês você tem que pagar, você tem de despesa para o seu brechó existir. Então, nessa conta você vai incluir aluguel, se você paga algum tipo de aluguel, tanto de loja colaborativa, de um espaço físico, hospedagem de site, aplicativos de edição, Canva, de contabilidade, emissão de notas, o que você utiliza de ferramentas para o seu brechó, né, para conseguir trabalhar. Então, todas essas ferramentas também digitais ou físicas, contador, se você paga contador, imposto, taxa de pagamento, se você fez alguma compra parcelada de equipamento, de manequim, arara, cabide, o que for, tudo isso você vai colocar no seu custo fixo. Por quê? Você precisa vender no mínimo esse valor para você conseguir sobreviver como brechó, como empresa. Então esse é o mínimo que você tem que faturar num mês para você existir. Isso tendo lucro zero. Isso é só mesmo para você existir como brechó. E por que você tem que saber qual que é o seu custo fixo? Porque aí você vai entender quanto que você vai colocar embutido de custo fixo no valor de cada peça. Deixa eu exemplificar melhor para ver se vocês conseguem entender. Se você compra uma peça por R$10 e você tem a intenção de vender ela por uns 50, 60, você tem que entender que o custo dela não é só R$10, porque tem tudo isso que eu falei embutido no seu trabalho de brechó. Então, o custo dela é R$10 mais o custo fixo.
E aí, como que você embute, né, o valor do custo fixo nas suas peças? Você pode pegar esse custo que você tem fixo, e se você já é um brechó que está operando, você pode dividir pela média de vendas que você tem num mês. Eu vou fazer uma conta muito de padaria para a gente conseguir entender melhor aqui. Então, se o seu custo fixo é R$ 600 e você vende mais ou menos umas 30 peças por mês, o seu custo fixo embutido em cada peça tem que ser uma média de R$ 20, porque com esse valor você consegue pagar o seu custo fixo, porque o valor da peça você já pagou, aí você paga o trabalho do seu brechó, porque daí o resto é o lucro. Então você tem um custo da peça em si de R$ 30, porque você sempre vai somar o quanto você pagou naquela peça com o seu custo fixo. E se você for um brechó consignado, o quanto é a taxa, né, porque você vai dar para o fornecedor, mais o seu custo fixo. Esse é o custo da peça, não é sempre só o que você paga. Porque tem muito brechó que faz a conta errada de precificação, por exemplo, e aí não vê o lucro aparecer, porque não sabe quanto que custa para trabalhar, né? Não sabe o seu custo fixo e não embute ele no valor de cada peça. Então é importante fazer essa conta. Se você é um brechó iniciante, que você não tem uma média de preço, né? Uma média de peças vendidas por mês, você vai fazer uma porcentagem. Então, você pega 1/4 do valor total da peça para ser o seu custo fixo. Você calcula seu custo fixo. Se ele for muito alto, você pode colocar mais de 1/4, mais de 25%, né, que é 1/4. Ou se for um custo baixo, você mantém mesmo assim os 25%, porque você vai vendo, né, se aumenta ou não, como que é a venda. Então é bom garantir pelo menos que 1/4 da peça seja esse custo fixo, tá certo? Além disso, tem o custo fixo e tem o custo da peça em si, né? Então, pagou R$ 10 é aquilo. Só que às vezes a peça precisa de algum ajuste, lavanderia, alguma coisa específica. Se isso aconteceu, vai também nesse custo. Então, a peça custou R$ 10 mais 3 porque você teve que comprar um produto específico para lavar aquela peça. Então, só o custo da peça em si é 13 mais o custo fixo. Essa é a parte de custo da precificação. Aí agora a gente vai para a parte de lucro da precificação. A gente tem então, continuando com esse mesmo exemplo, R$ 30 de custo nessa peça, porque eram os R$ 10 de custo dela em si, mais os 20 de custo fixo. Certo? Estão me acompanhando até aqui? E aí você vai fazer uma pesquisa sobre essa peça. Quanto mais você fizer essa pesquisa, automaticamente, quando você for comprar, você já vai ter um olho treinado para marca, tendência e qualidade de peça, o estado onde ela está. Eu falo que a precificação é muito baseada nesses 3 pilares, que é tendência, acabamento, tecido, a qualidade em si da peça e a marca. Então, esses 3 pilares compõem o valor da peça, né? Quanto que ela vai custar. Então, você tem que pesquisar a marca, sempre você tem que saber qual é a marca que você está vendendo. Eu acho que eu já falei sobre isso no vídeo de curadoria. O estado em que ela está vai dizer muito sobre o preço dela, se a peça está com etiqueta, se a peça tem alguma avaria. Vê se você consegue consertar, senão isso já vai ser um empecilho para venda, porque nem todo mundo compra peça com avaria, ou se não, coloca ela num setor especial. A gente pode até fazer um vídeo sobre o que fazer com peças que têm alguns defeitos, porque eu acho muito delicado vender. Enfim, gente, eu não vou entrar nesse assunto, senão esse vídeo vai ficar gigante. Se vocês quiserem, a gente fala disso uma outra hora. Mas veja se as peças têm avarias, olha todo o estado dela. E além do estado em si, a qualidade. Nessa hora você vai colocar do avesso, ver cada detalhe, botão, zíper está funcionando, qual que é a marca do zíper, enfim, todos os detalhes possíveis você vai analisar. Nossa, Bruna, parece que isso toma muito tempo. No começo vai tomar muito tempo, até você pegar o ritmo e pegar a bagagem na sua cabeça disso. Por exemplo, se você vê sempre que o linho é um tecido importante, quando você bater o olho numa peça de linho, você já vai saber que aquilo é uma peça bacana de você vender, entendeu? Quando você sentir um jeans bom, é diferente. Então, quanto mais você treinar esse olhar, mais ele vai ficar treinado para isso, certo? Então, quando você vai avaliar a qualidade da peça, você vai avaliar tecido, acabamento, detalhes, costura, o avesso, olha tudo, 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 tudo.
Então, isso é uma coisa. Tendência. Essa peça tá na tendência ou não? Ela é temporal? Vamos analisar a estética dessa peça, entendeu? Então, é um tomara que caia. O tomara que caia, ele esteve fora de moda por muito tempo e agora ele tá voltando. Entendeu? Então agora ele tá sendo tendência, mas ele é tendência para todos os públicos. A gente pode falar sobre tendência uma hora aqui, eu vou lançar o módulo 4 só sobre tendência. E é importante todo mundo saber, desde já, que cada público trabalha com uma tendência específica e com um recorte da tendência. Então não adianta também apostar super no tomara que caia, se o seu público não é um público que adere às tendências facilmente, um público super fashion, se é um público mais clássico, mais atemporal, entendeu? Então, pesquisa a tendência, pesquisa se faz parte do universo do seu público e aí avalia se isso é bom ou não para o seu brechó. De repente, é uma tendência que está bombando no seu público. Aí essa peça realmente ela vale mais, porque a procura por ela vai ser grande e você tem a oferta de uma peça. O brechó ele trabalha muito com oferta e demanda, então se você tem uma demanda grande e uma oferta única, uma oferta pequena, você consegue sim colocar um preço maior nessas peças. Procura qual foi a coleção dessa peça, se você sente que ela foi uma peça especial. E se ela tem alguma assinatura, inclusive, tipo Adidas mais fulano. Se você vê que ela é de uma coleção especial, ela pode ser uma raridade, um item de colecionador, uma edição limitada. E isso vale mais também. Por isso que eu falo que a pesquisa é super importante para a precificação correta dos seus produtos. Porque assim você vai conseguir entender o quanto aquilo realmente vale para o mercado e para o seu público. E aí, vamos supor então que eu cheguei em R$80, né? Voltando na nossa conta. Então tem R$30 só de custo e R$80 que eu vou vender essa peça. Quando eu penso nesses R$80, eu tenho que pensar que eu posso dar algum desconto e que essa peça, se ela for vendida por R$80, ótimo, porque eu vou ter um bom lucro com ela, mas eu tenho que pensar no mínimo de lucro que eu quero ter. Então, se eu pensar que no mínimo de lucro que eu quero ter é R$20, 25, eu posso chegar a R$55 nela, por exemplo, numa liquidação, mas o preço cheio dela vai ser 80. Eu sempre falo que a gente precisa ter uma gordurinha negociável, porque as pessoas garimpam e elas pechincham bastante desconto. Então coloca o seu preço cheio sabendo que o consumidor ele vai te pedir algum desconto e que você pode também chegar numa liquidação com essa peça pode demorar a vender e você precisa mexer no preço dela. Então nunca coloca um preço que você tem que vender aquilo, porque senão você não vai lucrar nada ou vai lucrar muito pouco, sabe? Sempre tem essa gordurinha. E aí, então, eu tenho 80 menos 30, R$50 de lucro. O que eu fazia com esses R$50 de lucro? R$25, né, que seria metade, 50%, eu sempre colocava como reinvestimento no próprio brechó. Então, para comprar mais peças, para fazer um estoque mais bacana, ou para algum equipamento, enfim, qualquer retorno que eu precisasse financeiramente investir, eu teria aquele dinheiro. E os outros 50%, que nesse caso são R$25, eu deixava para ser dividido entre eu e meu sócio na época, então era o nosso pagamento, entendeu? E isso somando todas as roupas. Então eu sempre fazia que o lucro era dividido por 2, o reinvestimento e a retirada, eu chamava de retirada, que era o que eu precisava, né, realmente retirar para mim e para ele. Então fica dividido como 4 grandes categorias pra gente pensar, dividido em 2 nichos, né, 2 setores assim, que é o custo e o lucro. Então setor do custo, setor do lucro, que é dividido em os dois. No custo é o custo fixo e o custo da peça, e no lucro é o lucro que é para você e o lucro que é para o seu brechó. Entendeu? E é assim que você vai precificar as suas peças. Bruna, você não me deu nenhuma conta mágica, como assim? Gente, não existe conta mágica. Existe essa tabela que você vai preencher, por exemplo, e ela vai te dar a porcentagem, ela vai te ajudar a somar peça por peça para você não ficar fazendo isso na calculadora ou à mão. Essas ferramentas são para te ajudar a fazer o seu trabalho, elas não fazem o trabalho por você. Então você vai ter que precificar peça por peça,
Essa é uma parte muito delicada e que diz muito sobre o seu trabalho, porque as pessoas valorizam o brechó, que se valoriza, mas que tenha um preço justo para elas também. Então é uma linha bem tênue e que vocês precisam prestar muita atenção, tá bom? Bom, gente, acho que foi isso. Uma aula aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham assistido. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. A gente vai falar ainda sobre vários assuntos de brechó, o que vocês quiserem saber. Vão falando aqui que eu vou anotando e uma hora o vídeo sai, tá certo? Então, se vocês se interessarem pelas planilhas ou pela mentoria, Instagram e o vídeo de planilhas sai nessa quinta-feira, tá certo? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.